Bem-vindo ao Mais Esporte! Hoje, neste programa que te aproxima da qualidade de vida, vai apresentar uma arte marcial milenar, o Kung Fu. Fomos até a escola Fulong aqui em Caraguá conversar com o mestre Kleber Dias. E tudo isso você vê agora! Eu sou o mestre Kleber Dias, responsável pela Academia Fulong de Kung Fu, que está aqui em Caraguatatuba, completou 10 anos ano passado de trabalho. A gente conta aí com 350 alunos nas modalidades de Kung Fu e Tai Chi Chuan. E hoje essa é a minha vida, a minha profissão é ser professor, é ser mestre de Kung Fu. Eu comecei a treinar Kung Fu porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu era meio bobinho e eu sofria, não era esse o nome que a gente usava na época, mas eu sofria bullying, apanhava dos meninos mais velhos que roubavam o lanche da merenda. Eu entrei no primeiro ano da escola, eu já era alfabetizado, só que eu não tinha feito a pré-escola, então eu entrei numa classe em que o ensino ainda era muito simples, era A, E, I, O, U, eram coisas que eu já sabia. Então eu não queria ir para a escola, porque eu não aprendia nada e ainda apanhava dos alunos mais velhos. Tal. Aí foi justamente nessa época que abriu uma academia de Kung Fu no meu bairro. E minha mãe me levou, me matriculou, na criança eu me encontrei e o Kung Fu me ajudou desde aquela época a trabalhar autoestima, trabalhar coragem, saber que eu podia dar um soco, que eu podia me defender, que eu podia me relacionar melhor com as pessoas. A gente fala muito aqui de disciplina, de trabalho em equipe, e eu me encantei e não parei mais. Com 13 anos de idade eu me formei faixa preta. Isso foi em 1993, fazem 30 anos que eu sou professor. Formamos muitos campeões, mas acima de tudo, muitos seres humanos fantásticos, que entrou com a gente pequenininho, hoje é pai de família, mãe de família, poderiam ter se desvirtuado e ido para decisões de vida não tão boas, drogas, crime. A gente temos alunos de periferia, aqui a gente está no centro, mas a gente tem alunos que chegam de carro importado e tem aluno que vem de bicicletinha, vem de ônibus, conta moedinha para pagar a mensalidade. Então, o Kung Fu, para mim, é muito mais do que um esporte, muito mais do que uma luta, muito mais do que um treinamento, é uma filosofia de vida. E é isso que eu procuro levar adiante, ensinar, orientar os meus alunos, os 11 faixas pretas que a gente já formou só aqui em Caraguá, nesses 10 anos de trabalho, e que dão continuidade nesses ensinamentos. A arte marcial ensinada pelo mestre Kleber é o Kung Fu tradicional. E no início não foi tão fácil. Quando eu cheguei aqui em Caraguá, eu abri a primeira escola, eu fui aconselhado, por algumas pessoas de que, olha, lugar bonito se abriu aqui, tá bacana, mas não vai dar certo. Falei, por que não vai dar certo? É que não tem mais espaço para arte marcial tradicional. Hoje em dia, o pessoal só quer saber de modinha, na época estava em voga o Muay Thai, que estava passando na televisão, depois o Jiu-Jitsu. Então, os professores de arte marcial tradicional que vieram conversar comigo disseram, eu já estou tentando aqui e não dá certo. Eu disse, olha, eu investi um bom dinheiro aqui, vai ter que dar certo. E foi justamente por conta dessas conversas, que eu tomei a decisão de ensinar a arte marcial chinesa, ensinar o Kung Fu, o Tai Chi, do mesmo jeitinho que eu aprendi 30 anos atrás. Não modernizei, não quis transformar minha academia numa Smart Fit para atrair, agradar o cliente.
Não, eu estou aqui para ensinar os valores tradicionais da arte marcial. Se você quer, é muito bem-vindo. Se você não quer, não precisa estar aqui, não é obrigado. E esse foi o grande diferencial, porque a gente, aqui nessa escola, temos 50 alunos, que são 50 membros da minha família. Todo mundo se ajuda, todo mundo agem como irmãos, né? Uma grande família. E os alunos, os outros 300 que a gente tem espalhado pela cidade, também sempre que a gente se reúne, sempre é um clima bom, é um clima, não há competição, não há briga, não há intriga, então isso faz tudo valer a pena pra gente, né? Mas afinal, o que é o Kung Fu? O Kung Fu é a mãe das artes marciais, primeiro de tudo. Kung Fu começando do começo, o termo Kung Fu é um termo ocidentalizado, né? A palavra Kung Fu significa buscar o topo da montanha, ou seria algo como você se dedicar muito para atingir a perfeição, né? Diz a lenda que quando os primeiros imigrantes chineses começaram a chegar nos Estados Unidos, no Brasil, ao se deparar com as habilidades, né, deles de treino, pegava um cabo de vassoura e girava e às vezes um amigo desse tamanho derrubava uns marinheiros grandes. Aí quando pergunta, o que é isso? Ah, Kung Fu. Mas quem diz? Você tem que treinar muito para conseguir fazer o que eu faço. Eu tive que treinar muito, me dedicar bastante para aprender isso. O termo correto que representa aquilo que eu ensino na China chama Wushu. Só que Wushu, traduzindo ao pé da letra, significa arte marcial. E o que é Wushu? O que é praticar a arte marcial chinesa? Era tudo aquilo que um guerreiro precisa para poder se desenvolver e sobreviver no campo de batalha. Então, o treinamento físico, o treinamento mental, aprender a utilizar armas, jogar xadrez, ler um livro, natação, alongamento, meditação. Então, Kung Fu é uma coisa maior do que o que cabe dentro de uma escola ou uma academia, né? Então, eu levo muito isso, até hoje eu levo muito isso como verdade. Óbvio que aqui, hoje em dia, tempos modernos, as pessoas têm os seus afazeres, o seu trabalho, a escola, os compromissos, vêm aqui e é como se entrasse em outra dimensão. Deixa todos os problemas do lado de fora, deixa a vida pessoal do lado de fora, vem e durante o treino aproveite ao máximo para que você possa se desenvolver. Não há uma comparação entre um aluno e outro. Cada um vai se desenvolver, vai se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada treino, a cada aula, né? Se um conseguia dar um chute a essa altura, na outra aula conseguiu subir um pouquinho mais, foi uma evolução. Pouco importa se o coleguinha do lado levanta o pé lá em cima ou se levanta só daqui embaixo. Então, e a cada conquista, a cada superação, a cada movimento, cada golpe que a pessoa se descobre conseguindo fazer, o sorriso, o brilho no olhar, faz tudo valer a pena, encanta a gente. Então, o Kung Fu é um conjunto de técnicas dentro da arte marcial que faz com que meu corpo, minha mente e o meu espírito estejam em equilíbrio, estejam em harmonia e em constante evolução. Então, inclusive, boa parte dos alunos que nos procuram aqui estão buscando uma alternativa de exercício físico. Não se adaptaram a determinados exercícios e aqui se encontraram, né? Então eu tenho famílias inteiras que treinam, pai, mãe e os filhos que treinam juntos, casais, mãe e filho pequeno, adolescentes, pessoas com a idade mais avançada, e a aula dá para todo mundo, porque existem momentos em que a aula é coletiva, mas existem momentos em que a gente separa e cada um vai trabalhar o quê? Aquilo que precisa. Então, o Kung Fu, sobretudo, é uma filosofia de vida. A gente trabalha defesa pessoal, trabalha técnicas de fortalecimento, de alongamento, temos o combate esportivo que chama Sanda, ou
o apelido em português, boxe chinês, que é como o full contact, como o Muay Thai, tem a trocação plena, mas também permite arremessar o oponente contra o solo. Né? Temos o Tai Chi Chuan, que vai trabalhar mais a meditação, a respiração de forma moderada, de forma tranquila. Então, são uma série de ferramentas que a gente tem para trabalhar e a gente procura levar a pessoa que nos procura, ao aluno, seja aqui dentro da academia, seja no projeto social, aquilo que melhor vai se enquadrar com aquele perfil, aquilo que mais precisa. Então a gente tem tido grandes sucessos, grandes cases positivos em crianças que têm problemas na escola. Inclusive a gente tem alunos com diagnóstico de TDAH, autismo, e o feedback, o agradecimento né? É muito bacana. Olha, agora ele já está conseguindo fazer isso, agora já conseguiu se alfabetizar, não conseguia antes. Nossa, agora está obedecendo mais em casa, ajudando, né? Então, óbvio que a gente não está aqui para disciplinar crianças, não é para dar a educação vem de berço. Mas, ao ser colocado num ambiente sadio, um ambiente controlado, onde há disputa, existem regras, existe o respeito, o trabalho em equipe, a criança começa a entender, né, que de repente não é o reizinho, não é ali só do meu jeito, tem hora que eu tenho que me adequar ao ambiente, e isso faz muita diferença quando chega no mundo real lá fora, né? Na vida profissional, que as coisas não são bem assim. E tenho um filho, né, de 3 anos, estou experienciando isso na prática, porque ele já consegue fazer coisa que aluno mais velho não consegue. E o grande mal que a gente vê agora, e não só o Kung Fu, qualquer atividade física vai contribuir com isso, é não deixar que a criança simplesmente passe todo o seu tempo livre atrás de uma tela, né? Só recebendo ali múltiplas influências, informações, sem ter tempo de processar, tem tempo de digerir aquilo, né? Agora, quando aqui é obrigado a aquietar a mente, a tranquilizar, a fazer uma coisa que precisa ter concentração, senão não vai conseguir fazer certo, se não prestar atenção, não entender o comando, não vai conseguir replicar, obriga e estimula a memória, a concentração, né? Cria sinapses que, se deixar, elas não acontecem, e os quadros de déficit de atenção, de dificuldade na escola só aumentam. Então, o Kung Fu também tem esse papel, né? A arte marcial tradicional também tem esse papel de, através da concentração, através dos torneios, dos campeonatos, onde você tem que dar o seu melhor, né? Se você foi lá e ganhou, é porque você treinou. Se você perdeu, é porque o outro treinou mais que você e se dedicou mais. Então, peraí, deixa eu voltar e me aperfeiçoar mais para no próximo eu poder ter um resultado melhor. Por isso que a gente se estimula aqui, né? A professora Camila Heck, esposa do mestre Kleber, também iniciou cedo no Kung Fu e hoje ajuda na formação de diferentes atletas na academia. Meu nome é Camila Heck, eu sou faixa preta de Kung Fu, estilo Perroque Pai, já fazem 6 anos que eu treino nesse estilo aqui na nossa academia. Desde pequena, quando tinha uns 8, 9 anos, quis praticar, meus pais me colocaram e eu fiz uns 4, 5 anos, participava de campeonato, então fiquei com toda essa referência, eu gostava muito já. E depois, adulta, conheci meu marido, em outra ocasião maravilhosa, mas eu descobri que ele era mestre de Kung Fu, eu já tinha parado de treinar há muitos anos, e então comecei a treinar com ele novamente. Aí foi outra coisa, porque totalmente diferente, sem comparação a outro estilo, outra academia que eu praticava, porque dentro da arte marcial tem muito isso, né? Às vezes
tem o mesmo nome, mas conta muito quem é o mestre, onde é a escola, qual é a escola, porque o mestre Kleber ensina de forma totalmente tradicional e eu me apaixonei pela aula e o Kung Fu para mim, assim, me traz toda a minha disciplina, meu bem-estar, minha saúde, então é maravilhoso. Nosso principal exercício dentro do Kung Fu tradicional se chama Taolu. O que é o Taolu? O Taolu consiste, primeiro, num exercício físico holístico. Vai trabalhar, eu brinco com os alunos, do fiozinho do cabelo até a unha do pé, né? Só que, então, esse exercício trabalha fortalecimento, alongamento, equilíbrio, consciência corporal, flexibilidade, bacana. Só que esse exercício ele consiste numa coreografia, numa sequência lógica de movimentos. Então, ele me obriga a estar 100% focado no que eu estou fazendo, senão eu erro. Se eu me distrair com uma coisa, eu vou fazer, não vou conseguir fazer a sequência inteira. Então, ele começa de uma forma mais simples e vai aperfeiçoando, vai aumentando a complexidade. Nós temos as faixas dentro do Kung Fu, as faixas de graduação. O Taolu é o principal requisito, um dos requisitos, mas é o principal. Então, ao entender, ao assimilar esse exercício, que então vai trabalhar o corpo como um todo, vai trabalhar a mente, estimulando a memória, a concentração, reflexos, resposta, paciência, né, consigo mesmo, autocontrole. Só que o Taolu, além é uma coreografia, mas todos os movimentos do Taolu são técnicas de defesa, de ataque, de contra-ataque. Então, ao aprender esse movimento, o aluno está aprendendo várias formas, de forma segura, de se defender, de atacar, de contra-atacar. O primeiro passo, a primeira etapa desse treino é treinar sozinho. Você ou de frente para o espelho, ou no cantinho, entende, aprende, replica e vai treinando até ficar bom. A segunda etapa é, eu sei uma coreografia, o meu colega sabe outra. Quando a gente entra um de frente para o outro, elas se encaixam perfeitamente. A hora que um ataca, o outro defende. A hora que o outro ataca, o outro defende. Então, eles se encaixam. O objetivo é treinar até que uma pessoa desavisada que vem ali e vê o que está acontecendo, acha que está lutando de verdade. Inclusive, todos os filmes de arte marcial são coreografias, a gente chama isso de Dalian ou Toi Cha. Em português seria algo como luta combinada. Então, segunda etapa é treinar de forma a simular um combate e procurando trazer realidade para aquilo. E a terceira etapa é o improviso. Eu já sei fazer isso, já sei lutar de forma segura, agora é só usar tudo que eu aprendi, óbvio, com equipamento de proteção, com alguém tomando conta para evitar que um machuque o outro, tanto dentro da academia quanto nos torneios, nos campeonatos, mas eu vou colocar em prática aquilo que eu pratiquei. E os reflexos se tornam automáticos e isso vai fazer com que a gente espera que nunca precise acontecer, mas numa situação de rua, numa situação em que eu preciso me defender, eu sei o que fazer, não vou ter medo, não vou hesitar, não vou passar por problemas, né? Então, a principal base do Kung Fu consiste nessa série de movimentos, nesse exercício chamado Taolu, ou conhecido também como Kati, né? Esse era um termo que a gente usava antigamente na nossa escola, antes de ser normantizado, né, mundialmente pela China. O Kung Fu não é simplesmente a prática da arte marcial, mas também a possibilidade de mudar vidas através do esporte. No dia a dia são vários casos assim, porque a gente eu me considero um privilegiado, porque eu tenho a possibilidade de oferecer, dentro da formação de caráter do indivíduo e principalmente a criança que está em fase de formação, valores que são fundamentais e que de alguma forma acabam sendo perdidos, seja porque os pais têm que trabalhar e não conseguem dar grande atenção
para os filhos, seja por conta dos estímulos negativos externos, mas são inúmeros casos da criança chegar com um comportamento, a criança, o adolescente, e ao pegar gosto pela prática da arte marcial, mudar da água para o vinho e se tornar responsável, e vir a mãe, o pai aqui agradecer, elogiar. A gente sempre tem um momento em que a gente se emociona, é quando acontecem as trocas de faixa dos exames de graduação, que é quando o aluno, o pai, a mãe tem a oportunidade de contar um pouco da sua história, né? E aí, qual é a emoção? Aí vai dizer o depoimento, vai dizer o que transformou. Mas casos de, por exemplo, a mãe trazer um filho que estava num quadro de dependência química e causando preocupação, e sentir a responsabilidade, se sentir responsável por outros, mudou completamente a postura. Crianças que tinham um comportamento inadequado na escola, de violência, de agressividade, começaram a extravasar aqui e não tinha mais necessidade de fazer isso, começaram a entender que a força, se eu tenho força, eu não tenho que provar para ninguém que eu sou forte. Basta a minha atitude e eu vou ser respeitado. A maioria das pessoas pensa em arte marcial ou pensa no Kung Fu e não faz a menor ideia do que realmente é você praticar o Kung Fu. Acha que é só porrada ou que tem medo de testar, nem sabe se pode chegar na academia para treinar, mas na verdade o Kung Fu ele é um caminho de vida que vai muito além da parte física, né? Claro que traz condicionamento, traz alongamento, traz sim técnicas de luta, de defesa pessoal, e isso é incrível. Eu adoro me sentir segura, saber me defender, mas, na verdade, os benefícios emocionais, mentais e realmente de autoconhecimento que essa arte marcial traz, de respeito, de você entender que você pode aprender uma coisa dentro do tatame e levar isso para sua vida. Eu consigo fazer algo novo, eu sempre consigo. Quando eu persevero, eu consigo conquistar algo mais. Eu ultrapasso meus desafios. Tem bloqueio? Um monte. Várias pessoas chegam para treinar com a gente cheia de medo de bloqueio, mas a gente ultrapassa. A gente se desafia. E isso traz, assim, benefícios em todas as áreas da vida. Então, realmente é incrível. Os principais valores que são pilares dentro do Kung Fu, e a gente se lembra disso a cada aula que vai começar, quando a gente olha ali para o Quan Kun, que é um símbolo dentro da arte marcial chinesa, os valores são respeito, lealdade e dedicação. Então a gente fala que a todo momento, desde a hora que eu chego até a hora que eu vou embora do nosso templo, da nossa escola, 100% do meu tempo deve ser pautado por respeito, dedicação e lealdade. Só que isso são valores que extrapolam o tatame. Então, se funciona aqui, funciona melhor ainda lá fora. Então, e se a gente agir assim, se todo mundo agisse assim, o mundo ia ser tão mais fácil, tão mais tranquilo, tão mais bonito, né? Então, a gente procura levar esses valores, e é o que a arte marcial tradicional ensina, né? E que eu não abro mão de forma alguma de continuar fomentando, continuar estimulando isso, mesmo que eu ganhe menos dinheiro do que o outro coleguinha que não faz mais isso. Há muitos artefatos atrelados ao Kung Fu. O professor Kleber nos explica quais são as etapas até o uso de cada um deles. A primeira etapa, que é a nossa faixa branca, o aluno ainda a arma, o artefato é o meu corpo. Eu preciso entender o funcionamento do meu corpo, aprender como é que usar os membros superiores, os membros inferiores, ter base, ter fundamento, ter equilíbrio, aprender a derrubar, aprender a não cair, né? Então, toda a fase 1 é baseada em mim. A partir da segunda faixa, aí o aluno começa, a partir do momento que ele conquista a segunda faixa, que é a faixa amarela, ele vai ter acesso à primeira arma, que é a arma mais fácil, que é o punhal, né? A adaga. Então, a arma mais tranquila de se desenvolver. Depois, a próxima arma é o bastão. Do bastão vai para o dao, que é o facão, a espada. Depois vai para o punhal duplo. Aí depois a lança, e ele vai subindo de acordo com o desenvolvimento. Toda a nossa grade de ensino,
de ensino de Taolus, ele é concomitante. Então, um movimento é base para aprender o outro. Se um aluno quiser aprender uma forma que é lá da frente, não aprende, é muito complexo, mas toda a estrutura surgiu daqui, surgiu da base. O aluno que sai daqui para disputar um campeonato, ele sai com plenas condições de ser campeão. Se o adversário treinou mais, aí é outra história, mas vergonha, fiasco não vai fazer. E a mesma coisa nos exames de graduação. Se o aluno não está preparado, não me convenceu aqui no treino, ele não pode prestar o exame para troca de faixa. Não é loteria, não. Ele já tem que estar aprovado aqui dentro da aula para poder fazer meramente a cerimônia de receber a graduação. Então isso pra gente são valores importantes. E agora, ele explica quais são as armas utilizadas durante os treinos. Bom, uma das primeiras armas que a gente vai ter acesso no Kung Fu é o bastão. Um bastão simples, de madeira, pode ser vários tipos de madeira, ou rígido ou flexível, e é a primeira arma longa que ele surgiu como arma da necessidade do camponês aprender a se defender. É o cabo de uma vassoura, o cabo de um ancinho, de uma enxada, e que permitia uma mobilidade de defesa, de ataque, deixando o oponente longe. Então, a primeira arma que a gente vai aprender a utilizar para entender as posturas, entender como fazer, como não fazer, é o bastão. Né? É uma arma tecnicamente simples, não tem ponta, não tem risco, né? A pessoa com o mínimo de noção corporal não vai se bater. Né? Então, o aluno começa aprendendo como arma básica o bastão. Depois, vai evoluir do bastão para lança de uma ponta. Essa já é uma arma de guerra. Ela era utilizada por cavalaria e contra a cavalaria. A lança consiste num bastão com uma lâmina na ponta, uma lança na ponta. Tem esse adorno que tem uma história interessante, o nome dele é escudo de sangue. Ele servia para quando em combate o oponente recebia uma estocada, para o sangue não jorrar pelo cabo e não melar a mão do artista, do guerreiro, e não atrapalhar a mobilidade. Então a lança ela tem movimentos um pouco mais complexos que o bastão e vai exigir um pouco mais de habilidade. Então seria uma evolução, a segunda arma longa que a gente vai aprender. Tem a lança de uma ponta e a lança de duas pontas. O que muda é a forma de utilizar. Se eu uso uma ponta só, se eu uso as duas. E a evolução da lança é o que a gente chama de Quan Tao ou Quan Van Tao. Que essa é uma arma que, óbvio, dentro da escola, absolutamente nenhuma arma pode ser afiada, nenhuma arma pode ter ponta ou corte, porque um aluno pode acidentalmente se ferir mesmo com ela guardada na parede, né? Mas a ideia dessa arma é que ela tem uma lâmina pesada e que também, sendo arma longa, eu fico longe do meu oponente, eu consigo acertar quem está à distância. Essa arma, quando ela foi desenvolvida, conta a história, era para enfrentar oponentes a cavalo, inclusive atacando o cavalo, e requer movimentos, uma perícia um pouco maior de desenvolvimento do que as demais. Né? Então essa é uma arma muito bonita. Essa aqui já é de nível de faixa preta, utilizar o Quan Tao ou Quan Van Tao. E historicamente essa é a arma que o general Quan Kun utilizava. Ele é tido como o patrono das artes marciais chinesas, né? Então esse Quan Van Tao. Os alunos começam aprendendo também uma arma mais simples, que é a adaga, o punhal. Movimentos ou com uma arma só,
ou com duas, punhal duplo ou punhal simples. É uma arma que ajuda a começar a entender a extensão do meu corpo para que eu possa desenvolver defesas, ataques, contra-ataques, algumas pequenas acrobacias quando eu estou aprendendo a utilizar o punhal, que por ser uma arma curta, fica mais fácil me desenvolver, né? Depois que eu aprendo o punhal, aí sim eu posso ir para a espada. Na verdade, a nossa espada, chamada Dao, é um facão que tem lâmina de um lado, do outro não. Foi a principal arma utilizada pelo exército chinês na época das grandes guerras, e ela é uma arma, a gente chama de arma média. Ela exige uma perícia ainda maior do que as armas longas, porque você vai estar contra um oponente numa distância mais curta. Então, seja para lutar contra outra espada ou contra um bastão, uma lança, uma outra arma, o facão vai exigir uma perícia. Tem a parte de chamar a atenção dentro, né, de um movimento de uma plástica, de uma beleza. Isso é uma das coisas que chamam a atenção do Kung Fu. Uma apresentação de Kung Fu, quem está parando olha, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo aí, porque realmente é bonito. Mas essa, então, é outra arma que os alunos aprendem, precisa saber para poder evoluir de faixa. O banquinho é para sentar, mas justamente estava ali tirando o leite da vaca ou colhendo arroz, surgiu um problema, também a gente aprende sequência de movimentos utilizando o banquinho chinês como arma. E um dos mais bonitos é o leque. O leque, além de ajudar bastante quando está calor, a gente que mora aqui na praia, mas o leque como arma, as hastes, não é o caso desse que é de bambu, eram de metal afiado. Então é uma arma que passava despercebida, mas poderia ser utilizada numa situação de defesa, de ataque, de guerra, para uma estocada ou para um corte. Então o movimento com o leque também faz parte do Kung Fu e chama a atenção pela beleza. E os alunos vão desenvolvendo, vão aprendendo de acordo com o seu potencial, de acordo com a seu desenvolvimento, sua expertise. E a gente disputa inclusive campeonatos utilizando as armas para demonstrar quem treinou melhor, quem domina melhor a arma, domina melhor o Kung Fu. Para mim, o Kung Fu é muita coisa. Fazem 10 anos e meio que eu tô com um trabalho aqui em Caraguá. Então, eu fiquei um ano sabático. Há 12 anos atrás, eu trabalhava em Santa Catarina eu era autoexecutivo numa empresa, trabalhava de terno e gravata todo dia, ganhava relativamente bem, mas vivia estressado, gastrite virando úlcera, cabelo começou a cair, não podia tirar férias, não tinha vida social praticamente, não era feliz. A partir do momento em que eu tomei a decisão de largar tudo, vir morar na praia e retomar como profissão, dar aula de Kung Fu, levar esse conhecimento adiante, né? Que nesse período eu treinava, só treinava para mim, para manter a minha saúde e a minha sanidade mental. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão, tudo se transformou na minha vida. Então hoje eu me considero uma pessoa realizada pessoalmente, profissionalmente, não posso reclamar de nada e eu devo isso ao Kung Fu. Eu devo ao Kung Fu a pessoa que eu me tornei,
a determinação, a força de vontade para poder tomar decisões que eu considero corretas desde a minha adolescência. Devo muito ao meu mestre, o mestre Benê, que sempre foi um paizão, um conselheiro, até hoje é, né? E sempre trazendo esses valores positivos. Embora, assim como todas as pessoas, eu tive muitas influências negativas, mas a balança, o outro lado da balança sempre foi para mim o Kung Fu, lembrando o caminho do Tao, o caminho da virtude, sabendo que você pode fazer uma coisa bacana, você pode fazer o bem, você pode fazer bem para si mesmo e para os outros, e tá certo. Você não precisa ser aceito pelos outros, você precisa ser aceito por si e tá bem aqui dentro. Se você tá bem aqui dentro, você brilha e todo mundo quer ficar perto de você. Se você não tá bem por dentro, ninguém quer ficar perto de você e você não tem sucesso em nada que você queira fazer na sua vida. Então eu hoje, com a minha esposa, com meu filho, minha esposa, que é minha sócia, minha parceira, minha cúmplice, minha confidente, é professora aqui na escola, formada por mim, e é uma atleta de ponta e que faz, eu devo isso ao Kung Fu. Se não tivesse o Kung Fu na minha vida, se eu não tivesse minha mãe me matriculada na escolinha do bairro lá, quando eu tinha 7 anos de idade, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Estaria trabalhando talvez numa fábrica onde eu já trabalhei, ou numa empresa, ou sei lá o que fazendo da vida, mas provavelmente não estaria feliz. E não, mais ainda, eu não teria a oportunidade de levar o conhecimento, levar a minha história de vida, levar os bons exemplos para tantas pessoas, que é o que essa carreira, essa decisão que eu tomei da minha vida proporciona hoje. O Kung Fu é vida mesmo, é um caminho de vida, é um caminho que eu prezo por levar para o meu filho, por levar para todos os meus alunos, crianças, porque não, igual eu acabei de falar, não é só a parte física, o esporte aqui dentro do tatame, é realmente uma forma de você enxergar seus desafios, uma forma de você manifestar a sua realidade, as coisas que você quer, através de uma força, de uma autoconfiança que esse esporte traz. Kung Fu, então, para mim é tudo. Incrível conhecer melhor sobre o Kung Fu. Agradecemos ao mestre Kleber Dias e à Camila por abrirem as portas da academia para nossa equipe. Muito obrigada! E antes de finalizarmos o nosso programa, mudando um pouquinho de assunto, mas com certeza ainda falando de esporte, confira como foi a terceira etapa da competição do Aloha Spirit, que aconteceu no último final de semana aqui em Caraguá. O Aloha Spirit Circuito de Competições Marítimas chegou aqui na Praia do Centro. Caraguatatuba faz parte da terceira etapa do circuito. As duas primeiras aconteceram no estado do Rio de Janeiro, em Saquarema e Angra dos Reis. Para finalizar a competição, a quarta etapa será em Maceió, Alagoas. As modalidades da competição são canoa havaiana, stand-up paddle ou paddleboard e maratona aquática. Cada uma delas com suas respectivas distâncias e faixa etária. Diferentes estados do Brasil estavam representados por seus competidores. A equipe Crispicoa Vaa veio de Macaé e levaram o terceiro lugar na modalidade 60+. Sempre buscando, né, uma classificação melhor. E dessa vez a gente conseguimos chegar em terceiro lugar, representando nossa cidade, muito bom. E estar aqui sempre competindo é muito bom. A gente gosta muito dessa competição, desse Aloha, de ver amigos, rever os nossos companheiros de remada. E é isso, é sempre gratificante. Medalhamos, surfamos,
que hoje está surfando o tempo todo. É linda praia, eu não conhecia. E a competição para elas não para por aqui. Maceió já é destino certo. E qual a expectativa para a próxima etapa lá em Alagoas? Ah, já compramos passagem. Passagem já garantida. E vamos para lá para buscar mais um pódio. Deus quiser. A equipe Smiles foi a campeã da modalidade em grupo de canoa havaiana e estão levando para Niterói a medalha de primeiro lugar. Uma prova difícil, o mar estava bem agitado, mas somos uma equipe super bem preparada, treinamos muito e foi uma prova muito difícil, foi decidida nos últimos 200 metros, mas foi muito bom. E estar aqui nessa cidade maravilhosa é muito bom. Sempre bom ganhar, né? Mas a prova o mais gostoso daqui é o espírito do Aloha Spirit, o espírito da equipe, você estar junto com as pessoas que você gosta. Vencer é sempre bom, mas é mais gostoso estar presente aqui. Nosso programa vai ficando por aqui, por isso eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Nos vemos na próxima semana com muito conteúdo sobre esporte de qualidade de vida. Ótimo domingo e até mais!